Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1090. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Tottenham e Newcastle pelo campeonato inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tottenham a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Newcastle nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Segundo jogo: Inter de Milão e Udinese pelo campeonato italiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Inter de Milão a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Udinese nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Terceiro jogo: Mallorca e Sevilha pelo campeonato espanhol. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mallorca a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Sevilha nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Quarto jogo: PSG e Nantes pelo campeonato francês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do PSG a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Nantes nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quinto jogo: Nice e Reims pelo campeonato francês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Nice a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Reims nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo: Atlético Madrid e Almería pelo campeonato espanhol. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Madrid a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Almería nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sétimo jogo: Everton e Chelsea pelo campeonato inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Everton a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Chelsea nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Oitavo jogo: Fulham e West Ham pelo campeonato inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fulham a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o West Ham nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Nono jogo: Clermont e Lille pelo campeonato francês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Clermont a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Lille nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Décimo jogo: Stuttgart e Bayer Leverkusen pelo campeonato alemão. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Stuttgart a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Bayer Leverkusen nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 11º jogo: Lyon e Toulouse pelo campeonato francês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lyon a equipe teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Toulouse nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. 12º jogo: Cádiz e Osasuna pelo campeonato espanhol. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cádiz a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Osasuna nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 13º jogo: Roma e Fiorentina pelo campeonato italiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Roma a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fiorentina nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 14º jogo: Barcelona e Girona pelo campeonato espanhol. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Barcelona a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Girona nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.